Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão em trança lateral. Estou com um macacão azul e ao fundo está a plotagem dos estúdios em tom branco com conectores cinza. Estou sentada no chão e ao meu redor tem vários materiais didáticos, Lego, blocos, casinha, livros. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, ai que tudo, a gente vai falar de um material que é fantástico, um material que tem inspiração montessoriana. Sim, Maria Montessori, a grande médica e educadora, aquela que hoje virou a moda, né? Vamos fazer um quarto montessoriano, vamos fazer. Não, porque Maria Montessori desenvolveu e estudou enquanto médica e educadora vários procedimentos didáticos. E dentre esses procedimentos didáticos, os princípios que ela desenvolveu são aqueles em que a criança tem que manipular os materiais, os materiais têm que estar acessíveis à criança, então tem que estar na altura da criança, ela pode alcançar, pegar, guardar. Então, o espelho, a barra, a casinha de boneca, as representações são materiais de inspiração montessoriana. E o que a gente vai falar nesse episódio é um dos mais utilizados, que é o material dourado. Olha só, o material dourado, ele é fabuloso. Nossa, adoro! Bom, o material dourado, aqui a gente tem alguns exemplares. Ele tem os bloquinhos de unidade. Ele foi principalmente desenvolvido para trabalhar a matemática, né, unidades, dezenas e centenas, então ele tem os bloquinhos de unidade. Ele tem os bloquinhos de dezena, né, que são 10 unidades, e assim sucessivamente. Ele tem o bloco da centena, que são 10 barrinhas, certo? Ó. E sucessivamente. E ele tem o milhar, que é a composição de 10 barras de 100. Aqui não estão todas, mas aí é um blocão que você vai juntar as 10. O que esse material tem de fascinante? Poxa, mas é um material tão simples. Justamente, é um material simples, mas ele é um material visual. Ele é um material tátil, ele é um material de representação. Você consegue visualizar nesse material como que uma unidade se transforma, né, como a junção de 10 unidades se transformam em uma dezena. Porque essa compreensão desses processos psicológicos, né, dessas funções superiores do raciocínio, também já dizia lá Piaget e Vygotsky. Elas dependem muito de manipulação concreta. O próprio Piaget vai falar que nessa fase da educação infantil, as crianças estão na etapa sensório-motora. O que é essa etapa? E é a etapa do concreto, né? Concreto operatório. O que é essa etapa concreto operatório? Ai, professora, explica aí. Bom, se você quer saber exatamente o que é essa fase operatório concreta, você vai lá na biblioteca virtual e acessa o material do Piaget, do Vygotsky e da Montessori. Claro, né? Porque precisa fazer leitura. Mas, de modo bem resumido, essa fase, ó, que aí eu nem consigo mais empilhar, ela compreende a manipulação de objetos concretos para que a criança possa abstrair. Então, eu falar para ela, olha, você tem uma unidade. Agora, se você juntar 10, você vai ter o quê? Uma dezena. Ela não vai entender esse processo do ponto de vista das funções psicológicas e neurológicas, né, das funções superiores. Então, ela precisa compreender que eu tenho
uma unidade e que, ao juntar essas unidades em um bloco de 10, eu posso substituí-la por essa barra de 10. E eu vou ter a mesma quantidade. Porque para ela, essa unidade é essa unidade. Ela ainda não faz essa diferenciação. E essa unidade é essa unidade. É tudo um. Então, para que ela possa fazer essa compreensão dessa inteligência, dessa capacidade matemática, desse raciocínio, ela precisa manipular, ela precisa entender, visualizar, né? E aí não só o visualizar, mas o manipular no sentido de pegar e sentir que quando eu junto 10 e troco essa composição de 10 por uma dessa, eu tenho uma, só que não é mais uma unidade, é uma dezena. E há o mesmo procedimento quando eu faço com as dezenas. Quando eu junto todas as dezenas, eu vou ter uma centena. Mas para ela fazer essa compreensão é preciso de manipulação. Além disso, o que o material dourado desenvolve? Você não só trabalha a questão de unidade, dezena, milhar, né, centena e milhar, você também pode trabalhar as quantidades. Então, quando você vai fazer multiplicações, 4 vezes o 4, por exemplo. Eu tenho que fazer grupinhos de 4. Então, quando eu vou trabalhar com a criança com material dourado para trabalhar as operações matemáticas, isso aqui ela vai conseguir entender que eu tenho o 4 vezes. Então, eu tenho 4 grupos de 4. E é por isso que eu tenho 16 bloquinhos. Então, e ao juntar tudo, eu tenho 16 e não mais separadamente. Então, o material dourado, ele permite, dentre essas que estão sendo explanadas aqui, outras funções e outros trabalhos. Você pode fazer multiplicação, pode fazer divisão, pode fazer subtração. Né? Como é que você faz? Tira, eu tenho 10, né, nas subtrações. E tira 9, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar ainda com uma dezena? Não mais, né? Eu vou ter agora 9 unidades. E eu não tenho mais uma dezena. Então, a composição e a decomposição numérica também são trabalhadas com material dourado. Além de que você, ao trabalhar inicialmente com material dourado, com a quantidade, com as unidades, com as dezenas e com as centenas e o milhar, você também pode fazer o quê? Você pode ir aprofundando e mantendo a utilização desse material até que as operações, as atividades, né, o raciocínio operatório concreto passe para o abstrato. E essa fase, aproximadamente ali pelos 10, 11 anos, um pouco mais, um pouco menos, a depender do desenvolvimento da criança, do incentivo e do contexto que ela está inserida. Você pode, inclusive, ampliar e continuar a utilização desse material, por exemplo, para trabalhar as expressões numéricas, né, os conjuntos pertence, não pertence, entre outras possibilidades. A vantagem é que esse material ele é manipulável e, à medida que você apresenta para a criança essa composição, vou colocar aqui, vou colocar essa composição aqui para ficar bem perceptível. Que você apresenta para ela essa composição, ela vai entendendo, aqui para ficar bem bonitinho, ela vai entendendo que um conjunto de 10 forma 100, um conjunto de quantas unidades que eu preciso, né, para formar uma placa de 100. Ou seja, eu preciso de 100 unidades. Mas e um conjunto, uma barra de 10? Aí eu preciso de 10 dessas. E aí, para eu formar um milhar, eu preciso de quantas dessas? Então, esse é o material dourado. Se você não conhecia, tem ele em madeira, que o material da Maria, né, de inspiração montessoriana, praticamente todos são amadeirados. A grande parte é amadeirada, tanto os brinquedos quanto os materiais didáticos, mas tem novas versões em EVA, plástico, emborrachado. Então, tem várias versões. Mas ele é utilizado
em todo o processo da educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais e inclusive séries finais, quando as crianças apresentam ainda dificuldade de raciocínio lógico-matemático. Toda vez que for utilizado o material dourado para fazer o desenvolvimento das competências e habilidades de raciocínio lógico e matemático, as dificuldades de aprendizagem relacionadas a essa competência serão minimizadas, ou seja, haverá uma potencialização do raciocínio com a utilização do material dourado. Gostou? Ai, que tudo, não é mesmo? Adoro material dourado. Esse é um dos materiais de inspiração montessoriana. Então, você vai encontrar outros materiais nas publicações da Montessori e no nosso ambiente virtual. Então, curiose-se, acompanhe o nosso ambiente virtual, leia os materiais, aprofunde-se e, claro, aqui a gente fez generalizações. Se você quiser saber mais, você tem que ler. Aproveite e assista os demais episódios. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.